Confiança, autonomia e integração. Essas são as bases de culturas humanizadas. Em 2017, lembro de receber uma apresentação que dizia a seguinte frase: o futuro é humano. Foi aí que me apaixonei pelo propósito de humanizar culturas. Diferente do que é vivenciado na maior parte das empresas, que são regidas por comando e controle, o meu convite para vocês é ousar confiar nas pessoas. Eu sei, é difícil confiar nas pessoas, em especial em quem a gente não conhece tão bem ou em quem é muito diferente da gente. Confiar nas pessoas significa acreditar no potencial que todo ser humano tem de evoluir e contribuir. Como a Brené Brown bem coloca na Anatomia da Confiança, é sempre assumir a perspectiva mais generosa. Se alguém não agir da maneira como você gostaria, que tal, ao invés de julgar, assumir a perspectiva mais generosa que puder sobre a situação? Confiança, como uma premissa nos negócios, significa ter a crença de que todos e todas têm um potencial para colaborar. O que não é dizer que todo mundo vai fazer isso da mesma forma. Cada pessoa precisa encontrar o seu lugar de impacto, a sua maneira única de entregar valor. A pergunta-chave é: onde você mais entrega valor? Qual é o seu potencial? Confiar nas pessoas reforça a dignidade que eu, você e todo mundo tem de se considerar e ser considerado merecedor. Confiar é liderar a partir do amor e não do medo. E se levássemos a confiança ao extremo? E se eu te dissesse que é possível confiar e acreditar nas pessoas até mesmo para falar sobre dinheiro, sobre remuneração? Levanta a mão aí quem acredita que isso é possível. Acredito que falar sobre dinheiro e sobre o nosso valor é uma das coisas mais difíceis que existem. Um dos paradoxos mais ousados da humanização dos negócios é falar sobre remuneração a partir da confiança. Confie em mim para ressignificarmos juntas e juntos esse grande tabu? Vou te contar como fizemos na empresa que lidero hoje com um time de 17 pessoas. Começamos justamente das bases de confiança, autonomia e integração. Em uma primeira roda de conversa, ousamos nos questionar se seria possível falar abertamente sobre remuneração e se estaríamos dispostos a fazer isso. O resultado? Chegamos a um modelo em que todo mundo sabe quanto todo mundo ganha. Isso é confiança. Cada pessoa define a sua própria remuneração. Isso é autonomia. Olhamos a coerência do sistema todo e reconhecemos que somos interdependentes. Isso é integração. Será que isso funciona mesmo? E na minha empresa, você deve estar se perguntando. Já adianto que falar sobre remuneração com consciência não significa que cada pessoa sai dizendo que vai ganhar 10 mil reais e ponto. É importante criar um sistema e um acordo que guie as decisões e sustente essas bases mesmo nos momentos de confronto. Cada pessoa com quem eu trabalho fala abertamente sobre quanto pretende contribuir para o nosso impacto. E essa é a base da sua remuneração. Somos transparentes por acreditar que tomamos melhores decisões quando temos acesso à informação de maneira equânime. É também por isso que quando uma nova pessoa entra, fixamos um valor por 3 ou 4 meses para que ela possa ver o acordo na prática e só depois participar dele. Além de acreditar no potencial, acredito na autorresponsabilidade. É assim que chegamos ao segundo pilar das culturas humanizadas, a autonomia. Se confiamos nas pessoas, não tem por que não dar o espaço que elas precisam para definir o seu próprio caminho. Podemos dizer a direção, alinhar por que fazemos o que fazemos, mas cada pessoa tem o poder de decidir como trilhar o seu dia a dia. Nesse sistema, cada pessoa define e expõe o seu salário com base em critérios comuns e outras variáveis que nenhum sistema jamais seria capaz de calcular. O fator humano. Qualquer pessoa pode adicionar à sua análise fatores como condições financeiras, contribuições subjetivas ou outras necessidades não mapeadas. Posso falar sobre uma vulnerabilidade minha ou sobre o impacto desproporcional que um projeto que liderei teve. É nesse momento que percebo como é difícil definir e nos dar o nosso próprio valor sem comparar o valor do que entregamos com o valor de quem somos. Ninguém é apenas o que faz no trabalho. Somos muito mais do que qualquer número é capaz de representar. E é por isso que mantenho como bússola uma frase que aprendi de um grande mentor, Daniel Friedland, neurocientista que reforça a importância de sermos lideranças conscientes. Eu me amo e me aceito, não importa o que. Nem sempre as pessoas vão reconhecer o nosso valor. Nem sempre vamos acertar de primeira. Nem sempre os resultados vão ser da maneira como gostaríamos. Mas é importante lembrar de respirar fundo e repetir para você: eu me amo e me aceito, não importa o que.
Lembro de estar numa sala com 7 outros líderes, todos homens, falando justamente sobre remuneração. O que seria uma conversa para falar sobre como nos sentíamos com relação aos nossos salários e um primeiro passo em direção a quebrar esse tabu, acabou se tornando uma das memórias mais difíceis que guardo sobre o ano passado. Senti que estava sendo julgada por expectativas não correspondidas e provavelmente não comunicadas, e dando de cara com o que muitas mulheres conhecem como chão de vidro, uma base muito frágil sobre a qual as lideranças femininas buscam se equilibrar antes que o vidro se parta em 1000 pedacinhos. Tenho 2 valores inegociáveis na minha vida e, portanto, também no trabalho: amor e verdade. Se você também estiver disposta ou disposto a humanizar a cultura da sua organização, vai precisar começar olhando para dentro, reconhecendo seus próprios vieses inconscientes, para só então olhar para fora, aceitar as pessoas como são e reconhecer os seus próprios potenciais. Tudo isso com muito amor e muita verdade. É preciso ter as conversas difíceis e necessárias para evoluir. Afinal, a cultura é tudo de tangível e intangível que influencia a maneira das pessoas se comportarem e se relacionarem. A cultura se encontra nas relações. Como são as conversas dentro da sua empresa? Vocês vão além da harmonia artificial e falam sobre o que realmente pensam e sentem. Todo trimestre revisamos o nosso acordo de remunerações e no final do ano passado me surpreendi com o que aconteceu. Temos uma planilha que, projetando as nossas contribuições em entregas externas e internas, nos sugere um valor. Esse valor, no entanto, é uma mera sugestão. Podemos seguir o que a planilha diz, propor um valor maior ou menor. Nessa revisão, observei de forma muito explícita que 2 homens que, assim como eu, tinham colocado um valor menor do que o que a planilha tinha sugerido, foram incentivados a propor valores maiores, iguais ao da planilha. E eu? Não. Esperei até o final da reunião e mostrei. Vocês viram o que está acontecendo aqui? Isso é ter conversas difíceis. Não importa o tamanho da empresa, precisamos criar espaços para falar as verdades sem medo, e sim com amor. É assim que chegamos ao ponto que faltava: a integração. Humanizar culturas é integrar feminino e masculino, dentro e fora, propósito e resultados, amor e verdade. Precisamos lembrar que somos interdependentes. Ao revisar a nossa remuneração, olhamos pessoa a pessoa e também olhamos o todo, para garantir que está coerente com a realidade. Somamos o valor de todos os salários e, sabendo do valor máximo sustentável, podemos aumentar ou diminuir valores até chegar ao real equilíbrio sistêmico. Temos um mesmo bolo para dividir, e o segredo para não cair no gatilho da escassez é lembrar da abundância que a colaboração gera. Se cada pessoa, no seu lugar de impacto, destravar o máximo do seu potencial e tivermos as conversas difíceis sobre o que nos impede de prosperar, poderemos ampliar esse bolo e, quem sabe, ter muito mais para distribuir. Diferente da mentalidade de competição que corrói as relações, aqui o convite é se perguntar: o que melhor serve agora? O que melhor serve para mim, para você, para a empresa e para todo o ecossistema? 3 anos depois de ler aquela frase pela primeira vez, posso afirmar que não apenas o futuro é humano, mas o presente também. Obrigada.